pessoal, voltamos para a nossa aula de biologia e, relembrando, moléculas orgânicas, água, sais minerais, moléculas orgânicas, proteínas, lipídios e carboidratos. Nós temos mais uma molécula orgânica, que eu havia comentado na última aula, que é sobre os ácidos nucleicos. Tá? Mas a gente vai seguir uma sequência, que é a seguinte. Nós falamos aqui sobre as nossas moléculas orgânicas e inorgânicas, tá? E tudo isso está dentro de uma organização celular. E dentro da nossa célula temos, basicamente, membrana, citoplasma e núcleo. E aqui dentro do núcleo está o material genético, que são os ácidos nucleicos. Então estamos entrando, né, no interior aqui da nossa célula. Então nós vamos falar, antes de chegar nos ácidos nucleicos, nós vamos falar um pouquinho dessa membrana. Tá? Nós falamos, nas aulas anteriores, em dois conceitos, procariotos e eucariotos. Nesse caso aqui, nós temos um eucarioto porque tem um núcleo celular. Tá? Nós temos as células animais e as células vegetais. Temos outros tipos de células, de fungos, de protozoários, de bactérias. De fungos e protozoários não é muito diferente. Também vai ter uma membrana, um citoplasma e um núcleo. Nas bactérias, que é o reino Monera, aí sim nós vamos ter os procariotos, que não tem essa delimitação de núcleo celular, embora tenha material genético também. Tá? Célula animal e célula vegetal, se nós fizermos uma comparação entre elas, a célula vegetal tem membrana, citoplasma e núcleo, mas junto à membrana tem uma coisa chamada parede celular, um reforço celular constituído por aquilo que nós falamos, que é a celulose. Tem grandes vacúolos também e tem especialmente uma célula vegetal, os chamados cloroplastos, que é uma organela que vai vai ser o local onde vai acontecer o processo de fotossíntese. Falando das organelas, de um modo geral, nós temos o nucleolo, que vai ter a produção de componentes ribossômicos, o núcleo, que é o local onde vai abrigar o material genético, os ribossomos, que são as principais organelas responsáveis pela produção de proteínas. Nós falamos em produção de proteína, e a produção de proteína acontece especificamente nos ribossomos. As vesículas de transporte de substância, retículo endoplasmático rugoso, onde acontece transporte de substância e síntese de proteína, porque essa questão rugoso ou granuloso são ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático. Complexo de Golgi faz secreção celular. O citoesqueleto vai dar uma determinada estrutura para a célula. Retículo endoplasmático liso participa do processo de transporte celular, mas também da síntese de lipídios. E as mitocôndrias são responsáveis pela síntese de energia. Vacúolo, citoplasma, vacúolo nas plantas, né, nas células das plantas, atuam no processo de digestão celular. Lisossomos, digestão celular também, de determinadas substâncias. E os centríolos vão auxiliar na divisão celular. Então, aqui a gente tem a função. Preciso saber ali da relação de organelas celulares, especialmente da função, e essa função a gente vai comentando no decorrer aí das aulas, que elas vão participar de processos celulares. Okay? A membrana celular a gente já falou, né, quando nós falamos ali dos lipídios, que ela é composta especialmente por fosfolipídios, proteínas e glicídios, como no caso do glicocálix. Okay? Uma das principais funções da membrana é delimitar a substância que tem lá dentro, né? E facilitar, ou não, né? Dependendo da substância, as substâncias que vão entrar no interior da célula. Okay?
as membranas celulares elas vão ter algumas características diferentes, não vão ser todas iguais, vão apresentar microvilosidades, que é uma dobra, que são várias dobras na membrana, desmossomos e interdigitações, que está representado nessa figura aqui. As microvilosidades aumentam a superfície da célula para facilitar a absorção de substâncias, como é o caso do intestino. As interdigitações vão facilitar que uma célula fique grudada, aderida à outra, assim como os desmossomos também. Mas a membrana é a parede, é o limite do interior da célula com o exterior da célula. E eu falei, né, já nas outras aulas, que no interior da célula precisa entrar uma determinada quantidade de substâncias. Precisa entrar água, precisa entrar oxigênio, precisa entrar aminoácidos, precisa entrar açúcares, precisa entrar lipídios, precisa entrar uma série de substâncias para fazer a célula funcionar. Nós já tínhamos comentado também da questão funcionamento. Só que não é qualquer coisa a qualquer hora que vai entrar para o interior da célula. Algumas coisas como água e oxigênio vão ter, digamos assim, uma passagem livre para o interior da célula. Não vão sofrer muitas restrições para entrar no interior da célula. Mas outras substâncias maiores não conseguem entrar. Uma proteína não consegue entrar no interior da célula. Uma gordura de maior tamanho não consegue entrar. Assim como um polissacarídeo, um disacarídeo, não vai conseguir entrar. Então, eles vão ter que ser metabolizados, vão ter que ser quebrados para entrar. E mesmo assim, um aminoácido ou um monossacarídeo não vai entrar, não vai ter passagem livre para dentro da célula, vai ter uma certa dificuldade de entrar. Então, esses transportes pela membrana são importantes. Então, vamos ver aqui. Difusão simples. O que é uma difusão simples? É a simples passagem de gases pela membrana, oxigênio e gás carbônico. Osmose, passagem de água. A água consegue passar pela membrana. Difusão facilitada. O que eu tenho ali? Eu tenho uma molécula maior que uma molécula de água, por exemplo. Pode ser um monossacarídeo, pode ser um aminoácido, que ele precisa entrar para o interior da célula, mas ele não vai entrar livremente. Ele vai ter proteínas que vão, como o nome já está dizendo, facilitar a entrada dessa substância no interior da célula. Por isso, difusão facilitada. Transporte ativo é quando a substância ela está tentando entrar dentro da célula contra um determinado gradiente de concentração. Tem muita coisa tentando sair e pouca coisa tentando entrar. Então, esse esforço vai ter um gasto de energia. Que nem está nessa imagem aqui. A tendência é entrar bastante sódio para dentro da célula, já que tem bastante sódio do lado de fora. Só que o sódio que está em pequena quantidade do lado de dentro precisa sair contra o gradiente de concentração. E o potássio é a mesma coisa. Então, ali vai ter um gasto de energia bem maior, por isso é chamado de transporte ativo. E isso acontece com a chamada bomba de sódio e potássio, que regula principalmente o transporte nervoso, o circuito elétrico do transporte neuronal que acontece, né, que é o que a gente chama de transporte elétrico ali do sistema nervoso. Ok? Quando a água sai de um lugar para o outro, ela só vai fazer isso livremente se tiver uma condição. Por exemplo, vamos tentar exemplificar aqui. Eu tenho uma célula e aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Vai ter que ter uma determinada quantidade de sais do lado de dentro da célula,
mais ou menos equivalente à quantidade de sais do lado de fora. Tá? Porque a tendência é o quê? As substâncias que estão mais concentradas irem para o lugar onde a substância está menos concentrada e permanecer em equilíbrio. A tendência dos organismos, inclusive do ambiente de um modo geral, é tender ao equilíbrio. Na maioria das vezes acontece isso. Mas, quando a pessoa se alimenta, a tendência é ter uma concentração maior de determinadas substâncias na corrente sanguínea, especialmente sais. E não pode acontecer isso, tem que ter equilíbrio. Como a concentração de sal, nesse caso, está maior do lado de fora, a tendência é o quê? Sair água de dentro da célula e ir para o lado de fora, para manter as concentrações. Ah, mas vai continuar tendo bastante sais aqui? Vai, por um período vai. Mas tendo mais água aqui, mantém a concentração proporcional. E isso é importante para manter o equilíbrio do organismo. Só que nesse caso, a célula perde água. Por isso que a gente não pode comer alimento salgado demais, para não aumentar demais a concentração de sais aqui e a célula perder água. Se o organismo perde água, desidrata e pode morrer. Eu comi uma comida salgada demais. O que o meu corpo vai fazer? Água, por favor, água. Daí a pessoa bebe água, que é para acontecer isso aqui. E quando a água passa de um meio para o outro, a gente chama de osmose. E a água sempre tem a tendência de passar para o meio que está mais concentrado. E aqui nós vamos dizer que esse meio é hipertônico e esse meio aqui é hipotônico. Então, a tendência da água é passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Essa é a tendência natural. De menor concentração, a água. De menor concentração, para o lugar que tem mais concentração. Se nós falarmos de gases, quando chega bastante oxigênio para entrar para a célula, aí a tendência é ao contrário. Os gases têm a tendência de ir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até equilibrar as concentrações. Então, nós temos aqui as 3 definições. Um meio isotônico é quando ele está em equilíbrio, não tem mais soluto do que solvente, as concentrações estão igualadas. Uma concentração hipertônica é uma concentração que tem uma quantidade muito grande de soluto. Por exemplo, eu coloco mais sal num copo com água do que no outro. Daí eu tenho esse meio hipertônico em concentração em relação ao outro que tem menos sal. E hipotônico é aquele que tem uma concentração menor. Esse meio está hipotônico e esse meio está hipertônico. Quando as concentrações se igualam, pode ser oxigênio, nesse caso aqui, quando as concentrações ficam mais ou menos igualadas, eu digo que eu tenho um meio isotônico. Aqui é meio isotônico. E nesse caso aqui, a água não vai passar do meio para o outro porque não tem diferença de concentração. Nesse caso aqui, não vai acontecer o processo chamado de osmose. Pouca coisa vai entrar de água. Okay? Então, essa é a permeabilidade seletiva que a célula tem. Ela seleciona aquilo que pode e aquilo que não pode entrar. E a água e o oxigênio têm mais liberdade para isso aí. E a permeabilidade não seletiva. Partículas de grande porte não vão entrar no interior da célula. Mas, em alguns casos, a célula engloba essas partículas maiores e destrói elas, como é o caso da defesa do organismo. A pessoa teve um corte
entrou bactérias para dentro da célula, e daí a célula libera células de defesa, macrófagos, que vão lá e englobam essas partículas menores e destroem ela. Esse aí é o processo, a permeabilidade não seletiva. A partícula não vai entrar, não necessariamente vai entrar no interior da célula, tá? Mas muitas vezes é destruída e entra. É digerida e depois é liberado para fora da célula. Então, nesse caso, funciona como defesa do organismo. Nesse caso aqui, glóbulo branco, de defesa, pode ser um macrófago, vai lá e engloba partículas, que podem ser bactérias, pode ser alguma outra partícula, digerem e liberam os resíduos para fora da célula. Nesse caso, está fazendo um processo de fagocitose, e fagocitose é o quê? Englobamento de partículas sólidas, digamos assim, né, para defesa do organismo. E o outro processo de englobamento são de substâncias líquidas, engloba partículas líquidas, digere elas e libera. Uma bolha de água, que às vezes a pessoa faz na superfície da pele, fiz a bolha d'água. Essa bolha d'água ela não vai ser cortada, vamos supor. E se eu deixar ela, com o passar do tempo, ela desaparece. Tá? Então, o próprio organismo está dando um jeito de eliminar essas substâncias do corpo. Aí a gente tem um processo chamado de pinocitose. Fagocitose é o processo de alimentação das bactérias. Fagocitose é o processo de alimentação de vários protozoários. Então, eu estou falando lá em protozoário, estou falando em fagocitose, estou falando em alimentação por fagocitose. Então, toda vez que eu falar em fagocitose, eu estou falando em processo ou de defesa, que é o caso que nós vimos, ou é o caso de alimentação, no caso dos micro-organismos. Ok? Então, fagocitose, englobamento de partículas sólidas, e pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Ok? Só para fazer uma relação daquilo que nós falamos antes, se eu tenho um recipiente com 1 litro de água, outro recipiente com 1 litro de água, e aqui eu tenho 500 gramas de açúcar ou sal, esse aqui está bastante concentrado, em relação a esse aqui que tem a metade de soluto. Esse aqui está bem concentrado. Esse aqui está menos concentrado. Como é que eu posso fazer para igualar as concentrações? Ou coloco mais soluto aqui, ou coloco mais solvente aqui. Se eu botar 2 litros de água aqui, ou melhor, botar no outro, aí eu vou ter uma concentração semelhante. Na tentativa sempre de igualar as concentrações. Dentro do nosso corpo, a tentativa é o tempo todo de igualar as concentrações. A ideia sempre é essa. Com algumas exceções, no caso ali da bomba de sódio e potássio, não pode igualar as concentrações, porque se igualar as concentrações vai dar problema para o organismo. Ok? A aplicabilidade disso aí. Primeira questão. A figura abaixo mostra 3 tipos de transporte. 1, 2 e 3. Através da membrana plasmática. O transporte 1 está entrando livremente uma determinada substância para dentro da célula. A segunda figura tem uma enzima facilitando o transporte. E na 3 ali já aconteceu. A cenário alternativa que apresenta, respectivamente, o número que indica a passagem de oxigênio e da água, do oxigênio da água para as brânquias de um peixe e o transporte de glicose para o interior das células.
nós temos ali o oxigênio, ele entra livremente. Então, o oxigênio, ele obrigatoriamente tem que ser o 1. O 1 é o oxigênio. O 2 e o 3 não é oxigênio, porque ali está sendo representado ali uma proteína em listradinho ali, que está facilitando a entrada de alguma substância para dentro. E a permease também está facilitando isso aí. Então, 1, com certeza, é oxigênio. Então, eu vou ficar entre a alternativa A e B. Por que o 1 não pode ser glicose? Porque a glicose ela não entra livremente. Ela precisa de um auxílio. Então, não pode ser 1 de novo. Então, como o número 1, primeiro, só tem na letra B, então o 2 está representando essa entrada de glicose. A C não pode ser porque está falando em respectivamente. Então, tem que ser obrigatoriamente 1 e 2. Ok? Outra questão. As figuras a seguir representam 3 células vegetais que foram imersas em soluções salinas de diferentes concentrações analisadas ao microscópio. Uma célula é colocada dentro de uma solução salina. Tem mais sal do lado de fora. Então, se tiver uma grande concentração de sal, é uma coisa. Se tiver uma pequena concentração de sal, é outra. Então, eu tenho que analisar em relação à célula. Analisando essas figuras, um estudante conclui que as células 1, 2 e 3 estão, respectivamente, flácida, estado normal, túrgida, cheia de água, e plasmolizada murcha. Se a célula 3 foi colocada num meio que tem uma concentração muito grande de sal, ela vai murchar. E a célula 2, se ela foi colocada num lugar onde tem uma concentração muito pequena de sais, menor do que a concentração da célula, a célula vai entrar água dentro dela. Então, vamos ver. A célula 1 foi imersa em uma solução hipertônica. Não, ela foi imersa numa solução isotônica. A célula 2 foi imersa em uma solução hipotônica. Sim, numa solução que tem uma concentração menor de sais do que a célula. Daí o que acontece? Entra a água, porque tem mais sais dentro da célula, na tentativa de equilibrar as concentrações. A célula 3 foi imersa em uma solução isotônica. Não, isotônica é a 1. As células 1 e 3 foram imersas em diferentes soluções hipotônicas. Não, a 1 é isotônica e a 3 é hipertônica. E as células 1 e 2 foram imersas em diferentes soluções hipertônicas. Não, a 1 é isotônica e a 2 é hipotônica. Então, letra B está correto. Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre a membrana, o transporte de substâncias pela membrana e os tipos de transporte. Osmose, difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, e também a fagocitose e a pinocitose. Passamos pela membrana da célula, entramos no citoplasma, falamos da função das organelas citoplasmáticas. No próximo tópico, vamos entrar no núcleo celular. Ok? Até a próxima. Abraço.